Apocalipse, do seu primeiro ao último capítulo, é o mistério sendo revelado para a igreja, para ela ter confiança sobre as tribulações que ela enfrentaria nos últimos tempos. Só que em alguns momentos e dentro da revelação, Deus nos mostra que nem tudo será revelado por Ele. O anjo que está descendo do céu com o livrinho na mão, coloca o pé sobre a terra, coloca o pé sobre o mar, profere um grito sobre os trovões, e os trovões falam alguma coisa que Deus não permite João registrar. E a pergunta que fica é: por que Deus proibiu João de escrever? João, tendo essa visão, pegou caneta e papel e tentando fazer com que isso fosse produzido ou registrado para nós, Deus disse: não escreva isso. E a pergunta para nós é: por quê que Deus revela tantas coisas, mas não revela o que os 7 trovões falaram? Na verdade, o que os 7 trovões falaram não importa. Não importa, porque Deus julgou não ser necessário para nós. A ideia do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 10 é de que Deus revela o suficiente, o necessário, o essencial, para que nós possamos permanecer fiéis, e não para matar a nossa curiosidade. Para que servem as revelações? Nós adoramos revelações. Uma mulher foi no inferno e agora tem uma revelação. Não, essa não foi no inferno não, essa foi no céu e tem uma revelação. Vamos trazer ela aqui para contar para nós a revelação. Só que o interessante é que Deus está nos ensinando nesses 4 primeiros versículos de que toda a revelação necessária que nós precisávamos para mantermos fiéis, Ele já revelou. E aquilo que Deus reservou para Ele, e aquilo que Deus escondeu e permaneceu oculto, e aquilo que Deus decidiu não revelar, a nossa curiosidade não deve nos matar de ansiedade. Porque se Deus o Todo-Poderoso, se Deus o Onisciente, reservou para si algumas coisas, não revelando essas coisas para a igreja, porque Ele sabia que era melhor esses segredos manterem ocultos do que revelados para a igreja. Você consegue ficar com pulga atrás da orelha? Você consegue ficar com essa curiosidade de saber o que os trovões falaram? Por agora João não vai nos revelar. Quem sabe na eternidade, olha lá, se nós saberemos o que esses trovões falaram um dia. Mas a ideia aqui é a seguinte: nós precisamos entender, meus irmãos, que a verdade total e o conhecimento pleno pertence a Deus, e a nós pertence aquilo que Ele resolveu revelar. Não fiquemos como alguns por aí tentando desvendar os mistérios do Apocalipse, linkando todo símbolo e toda imagem a uma realidade contemporânea, porque nós podemos perder a nossa razão. Não sei em qual teoria da conspiração que você acredita, mas tem crente que morre de medo dos Illuminatis. Pastor, chegou não sei quantos caixões aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem fábrica de caixão não, tem que chegar de fora. Eu também, olha, nada contra as teorias da conspiração. Você pode acreditar em qualquer um que você quiser. Eu tenho as minhas também, não vou falar para não gerar escândalo. Mas dentre as teorias que as pessoas vivem criando por aí, quem será o anticristo? Quem será a besta? Será que a vacina é a marca da besta? Será que o cartão de crédito é o chip? E essas loucuras vão deixando os crentes malucos, porque tentam a revelação daquilo que Deus não revelou. E se Deus não revelou, não queira em nós tentarmos desvendar os mistérios de Deus. Aquilo que Ele queria que nós soubéssemos, Ele deixou para nós revelado. E a nós cabe Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. O Apocalipse, meu irmão, não serve para satisfazer a sua curiosidade sobre o fim do mundo. O Apocalipse não serve para satisfazer as nossas especulações escatológicas. O Apocalipse é um livro para sustentar a perseverança da igreja. Enquanto as coisas aqui no mundo piorarem, o Apocalipse nos lembra que há um Deus no controle e que não sai enquanto o fim não chegar. Nem assim sairá. Continuará comandando, continuará governando, continuará no trono, regendo a igreja, enquanto a igreja passa pelos tocares das 7 trombetas.
Versículo 5 ao versículo 11, João nos registra a continuidade da visão depois de Deus proibi-lo de registrar o que os 7 trovões falaram. Ele diz assim: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nela há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos e aos seus profetas. Deus falou comigo mais uma vez, e a voz que eu tinha ouvido falar dos céus disse: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 10 mostra agora para nós a ordem de Deus para João tomar o livro aberto que estava na mão do anjo. Quando João recebe a ordem de pegar o livro na mão do anjo, o anjo diz: você não vai só pegar, você tem que pegar e comer. Quando você pegar e comer esse livro, ele vai ser amargo no seu estômago, mas na boca será doce como mel. Então João pegou o livro da mão do anjo, o livro que estava aberto, o livro que não estava oculto, o livro que poderíamos ver o que estava escrito dentro dele, porque não era um livro selado. Então João pegou o livro, comeu o livro e digeriu o livro. Enquanto João comia o livro, ele disse: na minha boca era doce como mel, mas no estômago era amargo como fel. Essa imagem aqui ecoa para nós Ezequiel capítulo 2 e capítulo 3. O profeta também recebe uma ordem de Deus para que ele comesse o rolo e ingerisse e internalizasse a palavra de Deus que seria colocada dentro dele. Então nós podemos entender, à luz da profecia de Ezequiel, que esse livrinho aberto entregue a João também é uma mensagem, é uma profecia, é algo de Deus entregue a João, para que João entregue à igreja enquanto passa pela terra. É por isso que diz o versículo 11: é preciso que você profetize de novo acerca dos muitos povos, nações, línguas e reis. O conteúdo da profecia de João é o livro que ele acabou de colocar para dentro. A pergunta mais comum a se fazer é: que livrinho é esse? Alguns entendem que é a Bíblia, a revelação. Eu entendo aqui que é o Evangelho, que não difere muito, mas é a ideia de que Deus está dando uma mensagem ao profeta, que aqui tem a capacidade, a obrigação, tem a responsabilidade de levar aquilo que Deus deu a eles aberto para a igreja. Não é um livro selado como no capítulo 4 e capítulo 5, mas é um livro aberto, revelado. É o livro que a igreja tem para se vangloriar, é o livro que a igreja tem para se esperançar. O livrinho aberto que João pega da mão do anjo é o evangelho que ele tem que interiorizar. E a ideia de pegar e comer aqui é muito importante para nós, porque pegar e comer não é só a ideia de ter a palavra nas mãos, carregar a palavra debaixo dos braços, ter as palavras na ponta da língua, mas é colocar a palavra para dentro. E por que a palavra é doce na boca, mas amarga ao estômago? Fala da doçura e do amargor, fala da representatividade que o evangelho que ele acabou de ingerir causa em nós.
O Evangelho tem esse poder de ser doce e amargo ao mesmo tempo. O Evangelho tem essa capacidade de ser doce e amargo, de trazer boa notícia, de trazer também uma má notícia, tudo ao mesmo tempo. Quando nós experimentamos o Evangelho, quando o Evangelho é saciado no nosso paladar, a doçura da boa notícia, a doçura da boa nova, da salvação pela graça, nos parece doce como mel. Aí nós entendemos por que a palavra é doce na boca, mas depois ela desce para o estômago. E no estômago João vai dizer que ela era amarga, feito fel. O amargor tomou conta do seu interior. Ela parecia doce no início, mas depois se tornou amarga. E por que, pastor, que a palavra às vezes é doce, mas às vezes é amarga? Porque a palavra provoca rejeição, a palavra provoca sofrimento, a palavra provoca perseguição, que nós só teremos por causa da palavra. A mesma palavra que diz que Deus virá para salvar alguns, diz que Deus virá para mandar outros para o inferno. A mesma palavra que diz que nós temos um salvador da nossa alma, diz que nós temos um juiz que irá requerer de nós todos os nossos pecados. A mesma palavra que traz para nós uma ideia de salvação pela graça, é a palavra que nos separa dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos que não aceitam viver de acordo com a palavra. Então a palavra é doce para aqueles que recebem, mas é amarga para aqueles que têm que proferir. O sofrimento da palavra é esse sofrimento daqueles que recebem é muito bom, mas daqueles que proferem com sofrimento. A doçura e o amargor da palavra de Deus consola aqueles que têm esperança, mas também traz dor para aqueles que não querem recebê-lo. Porque a mensagem do Evangelho é muito boa para os salvos. A mensagem do Evangelho é uma boa nova para aqueles que estão no caminho do Senhor. Mas a mesma mensagem também é uma mensagem de perdição para aqueles que não querem se sujeitar ao Senhor. O poder da mensagem de ser doce para aqueles que recebem e ser amargo depois de um tempo, é a ideia de que quando nós somos chamados para tomar esse livro, Bonhoeffer vai dizer que quando Cristo chama alguém, Ele nos chama para morrermos. Esse é o ministério da igreja. Esse é o ministério da palavra. Essa é a responsabilidade daqueles que foram chamados para carregar o livro. Enquanto nós falamos, a receptividade da palavra é doce como mel, mas o custo, o preço que se é pago para dar a palavra doce como mel é amargo em nosso ventre, porque somente aqueles que foram chamados para carregar esse livro sabem o amargor que dá no ventre para produzir a doçura na boca daqueles que recebem. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, precisa passar pela cruz. Não existe missão da igreja sem o Evangelho da cruz. Não existe missão fiel sem o custo de passarmos pela cruz. E o amargor daqueles que levam a palavra de Deus é daquela igreja que não negocia o Evangelho para torná-lo mais palatável àqueles que desejam. Pastor, esses sermões no Apocalipse estão muito duros. Vou procurar outro pastor na internet que pregue mais doce. Pode procurar. E você vai encontrar. Você vai encontrar palavras doces como mel, doces como caramelo. Mas Jesus não nos chamou para sermos o caramelo da terra. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra. E o sal não é uma coisa que nós queremos colocar para dentro. O sal é uma coisa que nós queremos cuspir para fora. Porque o sal é intragável. Mas quando a palavra é doce demais, nós temos que desconfiar. Você tem comido este livro ou você só tem o carregado? O livro que nos foi dado, o livro aberto da revelação, o livro da profecia que nos foi entregue, o que você tem feito com esse livro? Não, pastor, eu coloco ele lá aberto no Salmo 91 em cima da minha televisão e o capeta não entra na minha casa. Não, pastor, eu abri o Salmo 23 lá, eu tenho todo escrito lá na parede da minha casa, e mal olhado, inveja, olho gordo, não entra na minha casa. Não, pastor, eu tenho um de capa preta, daquele bem grandão, coloco ele debaixo do sovaco assim, igual desodorante, e ando para baixo e para cima com ele.
Não faz diferença se ela permanece aberta quando é necessário para você usá-la, se ela permanece fechada quando você precisaria ter com ela aberta. E tem uns que brigam, né? Não pode pegar a Bíblia no celular, porque a Bíblia no celular não é Bíblia igual de papel. Por que não? Vocês acham que isso aqui é sagrado? O papel é sagrado, a folha é sagrada? Não. O que é sagrado são as letras, são as ideias, é a revelação. E aí nós precisamos entender que vale muito mais nós termos a Bíblia no coração do que ter uma Bíblia de papel. Lá em casa tem umas 50 Bíblias, mas se ela não estiver dentro, de nada vai adiantar. Você pode ter Bíblia do jeito que você quiser, da cor que você quiser, do comentarista que você quiser. Se você não comer esse livro, não adianta de nada. Você tem carregado o livro ou você tem comido o livro? Capítulo 11 diz assim: deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e disseram-me: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes danos. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. Foi dado a João, depois de ter comido o livro, uma vara de medir. E essa vara de medir disseram: vai e mede o templo de Deus. A pergunta que alguns tentam responder é: que templo é esse? Será que é o templo de Salomão? Será que é o templo dos tempos de Jesus, o templo de Herodes? Será que é o templo de Salomão do Edir Macedo? Que templo é esse? A melhor interpretação, no meu ponto de vista, é que o templo aqui não é um edifício, mas é o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: vocês são o templo, a habitação, a morada de Deus. Na nova aliança, a partir do Novo Testamento, Deus não habita mais em construções feitas de mãos humanas, mas Deus resolveu habitar dentro de nós, dentro da igreja. Quando o anjo diz para João medir o templo, o anjo está dizendo para ele contar o povo de Deus e ver os adoradores do povo de Deus. Mas o versículo 2 diz assim: exclua porém o pátio. O pátio era um repartimento do templo que era dado aos gentios que se convertiam ao judaísmo. E aí o texto está dizendo: para os gentios foi-lhe dado o privilégio, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. O que significa esses 42 meses? Se você bater na calculadora aí, 42 dividido por 12, vai dar 3,5, 3 anos e meio. Aqui começa as maluquices dos números e das matemáticas, que as pessoas tentam adivinhar quando que vai acontecer. O que o texto está dizendo é que no período em que o pátio não será contado, ou seja, há um número incontáveis de pessoas que podem entrar e sair desse pátio. Esse pátio não é composto pelos que estão do lado de dentro, ele é composto pelos gentios que estão passeando pelo pátio durante 42 meses. A pergunta que fica para nós é: o que significa esses 42 meses? Nós somos os gentios, certo? Nós não somos os judeus. Nós estamos no privilégio desses 42 meses, então não era naquele tempo. O que nós entendemos aqui é que esses 3 anos e meio, 3,5, significa a metade da última semana do calendário de Deus. Lembra das 70 semanas? 70 semanas de Daniel, que foi 69 até Jesus, e ficou uma última semana para se cumprir. Eu entendo
respeito quem entenda diferente, mas eu entendo que a última semana no tempo de Deus é a época da igreja. É o período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Esse período é a última semana no relógio de Deus. Aí você vai me perguntar: e quanto tempo é uma semana no relógio de Deus? Aí eu não tenho resposta para essa pergunta. Mas a ideia é de que a última semana da profecia foi dividida em 2 meios. A primeira metade da igreja e a segunda metade para o anticristo. Parece que durante o meio período dessa última semana é dado poder à igreja para a igreja profetizar. Nós vamos ver a partir daqui do versículo 3. Diz assim, darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. Faz o cálculo aí, 1260 dias, 3 anos e meio. Então, no mesmo período que os gentios estão participando do templo, as 2 testemunhas estão pregando a palavra de Deus como testemunha. Agora uma nova pergunta: quem são essas 2 testemunhas? Aí um vai dizer, é Elias e é Enoque. Outro vai dizer, é Moisés e é Elias. Outros vão dizer, são homens figurativos que virão como Moisés e Elias. Não. Bom, essa interpretação não está de toda errada. Porque na descrição do versículo 6, diz que esses homens têm poder para fechar o céu, como Elias fez. Tem poder de ferir a água, transformá-la em sangue, como Moisés fez. Mas isso aqui não quer dizer que literalmente será Moisés e Elias. Significa que eles têm poder, ou eles terão o poder que tiveram Moisés e Elias. O poder de fechar os céus, o poder de transformar a água em sangue, é um símbolo da autoridade profética que Deus dará a essas 2 testemunhas. Não haverá ressurreição de Moisés e Elias. Não haverá Moisés e Elias encarnado como zumbi passeando pela terra. Não haverá pessoas com esses nomes, Moisés e Elias, porque tem um monte por aí. A pergunta que fica para nós é: quem são essas 2 testemunhas? Em primeiro lugar, 2 testemunhas por quê? Porque não podia ser só uma. Porque Deuteronômio 19:15 vai dizer que o testemunho válido é o testemunho de 2 pessoas. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele enviou de 2 em 2. Porque o testemunho só é válido quando ele é confirmado pelo outro. Essa é a ideia das 2 testemunhas. Os testemunhos que irão testemunhar durante os 3 anos e meio são os testemunhos da igreja. As 2 testemunhas aqui é a igreja, é o povo de Deus, é aqueles que vão de 2 em 2, é aqueles que anunciam o resultado do livro que eles comeram. E aí o texto continua dizendo assim, olha, versículo 5: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Vocês acham que Moisés e Elias vão vir como dragão, cuspindo fogo em todo mundo? Não, meus irmãos. O poder das 2 testemunhas está na boca. O poder da igreja está na palavra. É a igreja que vence pela palavra, é a igreja que vence pelo discurso, é a igreja que vence pelo evangelho. E se o inferno se levantar durante esse período contra a igreja, sairá fogo das suas bocas para destruir aqueles que se levantaram. Porque Jesus prometeu: eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A igreja é essa testemunha poderosa, a igreja é essa testemunha triunfante, a igreja é essa testemunha gloriosa. Mas o versículo 7 diz assim: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Aí não, pastor. Se as 2 testemunhas é a igreja, nós vamos perder no final? Ô meu irmão, você não aprendeu nada até hoje, né? Nós já estamos aí em Apocalipse uns 4 meses e você não entendeu ainda. Aqui nós vemos que ao cumprir-se os 3 anos e meio, o tempo
tempo de testemunho da igreja se findou. Olha o versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, quando a nossa missão acabar, quando o evangelho for pregado a toda criatura, quando o poder de Deus chegar aos 4 cantos da terra como testemunho, quando todos tiverem ouvido, o tempo da igreja então chegará ao fim. E aí, uma besta que vem do abismo irá atacar a igreja, irá matar a igreja, irá ferir e matar essas 2 testemunhas. Enquanto Deus não permitiu, eles tentaram atacar, mas o fogo da boca das testemunhas o vencia. Mas chegará algum momento em que Deus permitirá a besta vencer os testemunhos. E não se engane, eles só morrerão porque Deus também permitiu. A besta não assume o controle. A besta não senta no trono do cordeiro. O dragão não está com cetro de ferro na mão. Aquele que está no trono continua o mesmo. Mas por algum período, em seus planos, ele resolveu dar o poder, a autoridade nas mãos da besta que sai do abismo. Versículo 8 diz assim: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meios, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Depois de matar as 2 testemunhas, os corpos delas ficarão expostos na cidade que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito. Aqui, irmãos, não devemos perder tempo querendo saber o que significa esses símbolos. Mas a ideia aqui é clara: a besta se levantará contra as testemunhas, irá matar as testemunhas e o corpo das testemunhas ficarão expostos. Durante quanto tempo, pastor? 3 dias e meio. As testemunhas testemunharam durante 3 anos e meio. A besta venceu a testemunha durante 3 dias e meio. O que isso significa? Significa que aqui está a completude da última semana de Daniel. A última semana de Daniel foi dividida em meia semana para a igreja, meia semana para a besta. A pergunta que fica é: pastor, nós já temos 2000 anos de igreja, será que nós teremos mais 2000 anos com o capeta governando? Não, meus irmãos, porque Jesus vai dizer: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O que isso significa? Significa que durante um período, durante a primeira metade da semana, a igreja triunfará com o poder do evangelho. Mas na segunda semana, na outra metade da segunda metade da semana, se dará poder à besta que virá do abismo, só que esse poder por um período que será reduzido. A igreja reinará por 3 anos e meio, a besta reinará por 3 dias e meio. O tempo é reduzido, o tempo é abreviado, o tempo é encurtado, mas nós não devemos interpretar esse tempo de maneira literal. Alguns tentam fazer cálculos: a grande tribulação vai durar 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio do chicote estralando. Não, meus irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O texto não quer marcar data para a volta de Jesus, o texto não quer agendar os acontecimentos futuros. O texto está nos mostrando o que vai acontecer e que isso pertence ao tempo de Deus. Essas testemunhas foram mortos pela besta. Seus corpos ficaram expostos na cidade onde mataram o seu Senhor. As pessoas olharam para aqueles povos e não permitiram que as testemunhas fossem sepultadas. Aí você deve estar pensando assim: poxa vida, fulano morreu, não teve direito nem de ser enterrado. Vocês acham que as pessoas agora estão em luto, né? As pessoas estão tristes porque as pessoas morreram e não puderam ser enterradas. Olha o que diz o versículo 10: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros,
Mas esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A besta matou as duas testemunhas. Sabe o que o mundo fez? Festa. Não teve luto, não teve compaixão, não teve dozinha, porque o corpo deles ficaram apodrecendo na estaca e ninguém veio enterrar. Ninguém sentiu amor pelo corpo daqueles que morreram e não puderam ser enterrados. Pelo contrário, os habitantes da terra começaram a festejar, a se alegrar, a celebrar, porque aqueles dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. E a pergunta que fica para nós é: quem nós temos incomodado, meus irmãos? Será que nós ainda somos essas testemunhas que incomodam? Olha, não pode isso com isso porque é pecado. Não pode assim, assim, assado porque é pecado. Não pode fazer isso, fazer aquilo, você vai para o inferno. Nós não temos mais esse discurso, né? Porque agora parece que não pega bem mais. Nós queremos ser aceitos pela sociedade. Nós queremos frequentar nós queremos aparecer na Globo, na televisão. Nós queremos ser famosos. Então não dá mais para falar de alguns assuntos que a Bíblia fala. O texto está dizendo que quando os profetas morreram, a terra festejou, porque aquelas duas testemunhas atormentavam a terra. Será que nós nos tornamos doces demais? Será que nós nos tornamos açucarados demais? Será que nós adoçamos muito a mensagem que as pessoas não estão se sentindo atormentadas mais? Ou será que quando nós sumirmos da terra, as pessoas vão dizer: graças a Deus que aquele povo foi embora, porque o povo chato para perturbar a nossa vida, dizendo que tudo era errado. Que tipo de testemunha nós estamos sendo? Que tipo de testemunho nós estamos dando? Que tipo de evangelho nós estamos oferecendo? Quando as pessoas perceberem a nossa falta, o que elas sentirão? Ah, o pastor era tão gente boa, podia estar aqui. Não é essa a reação do mundo. O mundo está revoltado contra aqueles que Deus levantou, porque Deus nos levantou para uma missão profética, e a missão profética da igreja, antes da última trombeta, é denunciar as calamidades, o pecado e o erro do mundo, para que eles não se tornem desculpáveis. Ninguém se apresentará indesculpável diante do tribunal de Deus no dia que Ele chamar. Por que não, pastor? Porque a igreja foi convocada para ser testemunha nos 4 cantos da terra. O versículo 11 diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Versículo 14 diz: o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. 3 dias e meio a testemunha ficou morta. 3 dias e meio a testemunha ficou exposta. 3 dias e meio o governo da terra saiu das mãos das testemunhas para a mão da besta que saiu do abismo. Mas até o poder de Satanás tem tempo limitado, determinado pelo próprio Deus. Versículo 11 diz assim: mas, ou seja, não encerra na morte das testemunhas, mas, ou seja, as testemunhas não permanecem mortas para sempre, mas a besta pode vencer por um período, mas não tem a vitória final. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito, um sopro de vida da parte de Deus. O que é isso, pastor? A ressurreição dos mortos. Depois dos 3 dias e meio, depois da segunda metade da semana faltante, haverá uma ressurreição. E essa ressurreição será daqueles que morreram de todo sempre.
aqueles que morreram antes de Cristo, aqueles que morreram no tempo de Cristo, aqueles que morreram depois de Cristo, todos que morreram estão aguardando esse dia chegar. As testemunhas morreram pelo poder da besta. A besta pelejou contra a igreja e levou muitos. Satanás levou muitos de nossos irmãos, muitos de nossos antepassados, comidos por leões, crucificados de cabeça para baixo, de todos os tipos mais cruéis que você possa imaginar. Satanás perseguiu a igreja. Mas essa perseguição, essa luta e essa aparente vitória é temporária até o fim dos 3 dias e meio. Porque quando se findar o período de 3 dias e meio, o sopro de vida da parte de Deus virá e entrará em cada um. E aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam aguardando, se colocarão de pé. E há uma voz que diz para aqueles que receberam o Espírito de Deus: subam para cá. E eles subirão para o céu numa nuvem, enquanto os olhos dos seus inimigos o olhavam. O que é isso, pastor? Arrebatamento. Aqueles que morreram recebem o fôlego de vida, ressurreição. Aqueles que estão vivos são transformados antes do toque da última trombeta. Nós subimos como que numa nuvem, encontrando com Jesus nos ares. E quando nós estamos subindo, versículo 13, naquela mesma hora, houve um forte terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas. A destruição chegou. Antes do toque da última trombeta, o fim chegou. É o segundo ai, é o intervalo teológico, é o período entre a 6ª e a 7ª trombeta. É Deus resgatando o povo da terra, é o arrebatamento da igreja acontecendo, a preparação da ira para ser derramada. E enquanto a igreja sobe, a ira de Deus desce sobre aqueles que ficaram aqui embaixo. Esse é o segundo ai. O terceiro ai virá em breve. Versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e também de destruir os que destroem a terra. Versículo 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Essa é a 7ª trombeta. A 7ª trombeta fecha mais um ciclo. A 7ª trombeta fecha o ciclo da história. A 7ª trombeta fecha a revelação final. O que é que vai acontecer no fim? Logo após a ressurreição e o arrebatamento dos mortos. Quando o anjo tocar a trombeta, então anuncia. Então será anunciada que chegou o estágio final. E qual é o estágio que nós estamos aguardando depois da ressurreição e depois do arrebatamento? Ele diz para nós, versículo 18: as nações se iraram, chegou a sua ira, chegou o tempo de julgar os mortos. É o juízo final acontecendo. A 7ª trombeta anuncia o juízo final. A 7ª trombeta vem para colocar fim, ponto final na história. A 7ª trombeta vem para mostrar que o ciclo da história que Deus programou e planejou para a humanidade chegou ao fim. É o juízo final, é o último dia da história, é a consumação de todas as coisas, é Deus assumindo o seu trono, que nunca perdeu, mas agora está sendo revelado de uma vez por todas a todos os homens.
a 7ª trombeta tocou. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. O nosso Senhor e o seu Cristo. E a ideia aqui não é que Cristo começa a reinar a partir daqui. Alguns que acreditam assim, não, agora vai iniciar o milênio e Jesus vai começar a reinar. Não, meus irmãos, Jesus já está reinando. O reinado de Cristo não vai começar na última trombeta. O reinado de Cristo será a manifestação plena, física e visível do reino que já existe de maneira espiritual. Jesus já reina sobre a terra. Jesus já reina sobre os tronos. Ele é governante sobre todos os poderes. Mas haverá um dia que Ele manifestará o seu reino, e todo olho verá que aquele que é o nosso rei não é só rei da igreja, mas é rei de todo o mundo e será para sempre. Tocou a última trombeta. Cristo estabelece o seu trono na terra. O reino de Deus é consumado entre os homens. E então chegou o tempo de julgar. Julgar todos os mortos. Recompensar os servos. Destruir os que destroem a terra. O juízo final vem para todos indistintamente, para grandes e pequenos, para ricos e pobres, para aqueles que temem e para aqueles que não temem. Haverá um dia em que todos que não acreditaram que Deus existe, se dará cara a cara com Deus, e naquele dia não precisará mais ter fé. Todos os mortos, salvos e não salvos, terão que comparecer diante do seu tribunal, para receberem a sua devida recompensa. É o juízo final estabelecido na terra. É o soar da 7ª trombeta. É o fim do ciclo preparado por Deus. É a igreja se encerrando a sua história para entrar no novo céu e numa nova terra. Versículo 19 diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. A arca da aliança que estava desaparecida. A arca da aliança que simboliza o compromisso de Deus com o seu povo. A arca que foi preservada para manter como símbolo a fidelidade de Deus, de que tudo aquilo que Ele prometeu para o seu povo irá se cumprir até o último dia final, quando Ele vier para nos buscar. E o versículo 19 nos mostra a glória de Deus, porque a terra, o santuário desce do céu para a terra, e isso termina com a restauração da glória. Agora Deus habitará entre os homens, e o seu tabernáculo será entre eles. Algumas pessoas acreditam que nós vamos morar no céu para sempre, né? Nós não vamos morar no céu para sempre. Ah, pastor, então os testemunhos de Jeová estão certos nesse quesito de que o céu desce para se encontrar com a terra, sim. No resto, não. A ideia do Apocalipse é um céu que desce. É um santuário que vem habitar no nosso santuário. É a união das dimensões espiritual com a física, assim como era no Éden. No jardim, Deus vivia com o homem, mas o pecado fez separação entre os mundos. No fim, tudo aponta para o começo, e nós estaremos de novo diante de Deus, como era para ter sido desde o início. Nós estaremos com a glória restaurada, nós estaremos no santuário diante de Deus, Deus estará vivendo diante de nós, porque Apocalipse não aponta para a destruição, Apocalipse aponta para a restauração e para a glória final de Deus e seu povo. Você tem medo do Apocalipse? Você tem medo das trombetas que tocarão no Apocalipse? Você tem medo dos segredos que nos revelarão o Apocalipse? Você deveria ter esperança. Você deveria ter prazer no Apocalipse. Você deveria retirar as suas forças do Apocalipse, porque o Apocalipse não aponta para a destruição. A destruição já é real. Apocalipse nos mostra que essa destruição não durará até o fim, que o mal não vencerá o bem no fim, que Satanás não destruirá todos os nossos até o fim. Deus colocará um ponto final, Deus nos dará a vitória final, e a vitória final é a ressurreição, o juízo final e a consumação de todo o seu reino, a qual nós seremos reis, meus irmãos. Para finalizar, o capítulo 10 e o capítulo 11 nos ensina
as seguintes lições, 4 que eu separei. Primeiro lugar, nem tudo será revelado, e isso é graça. Aquilo que Deus julgou necessário para cada um de nós, Ele deixou escrito em um livro. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de novos profetas, nós não precisamos de novas pessoas que viajam para o céu e para o inferno. Tudo que Deus queria deixar de suficiente para a sua igreja, Ele já deixou no livro aberto. Mas em segundo lugar, o evangelho a qual Ele nos deixou, o livro aberto a qual Ele nos entregou, ele tem duas funções. Na boca ele é muito doce, mas no estômago ele é amargo. Se em primeiro lugar Deus não nos revela tudo, nos dando a sua graça para suportar, em segundo lugar Deus nos dá uma missão de levar aquilo que Ele nos deu para carregar. O evangelho que é doce e amargo. Mas em terceiro lugar Ele nos mostra também, Apocalipse 10 e 11, que a igreja é a testemunha que sofre e morre, e quando ela morre parece que perdeu. Mas como nós aprendemos em todo o Apocalipse, aqueles que perdem a vida na terra, ganham a vida eterna no céu. Esse é o caminho. O caminho da igreja é testemunhar, o caminho do Cordeiro é ser testemunho. Nós que seguimos o caminho devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós devemos segui-lo porque a vitória final é garantida. A vitória final é certa, a vitória final já está decretada, e isso é a nossa esperança. A besta irá se levantar contra nós, a besta irá se levantar contra a nossa casa, a besta irá se levantar contra os nossos. E aí, meu irmão, quando esse dia chegar, não adianta, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da minha família, não adianta Salmo 91, não adianta água em cima do rádio, não adianta sal grosso na beirada da janela. Se Deus deu autoridade para Ele perseguir a igreja será perseguida. Aí eu quero ver os crentes poderosos. Não, é só vir que eu... né? Tem uns que jogam um poder assim, né? Não tem? Vocês nunca viram não, né? Só eu que já vi isso aí. Nesse dia não haverá crente poderoso. Nesse dia não haverá autoridade, não haverá profético, não haverá nada. Porque foi dado 3 dias e meio sobre o domínio da besta que sai do abismo. Nesse dia as testemunhas morrerão. Nesse dia as testemunhas serão expostas. Nesse dia as testemunhas serão envergonhadas e não poderão ser sepultadas. Aí você diz, não sei se vale a pena servir. Aí é você que faz o cálculo. Depois dos 3 dias e meio, entra-se neles o Espírito de Deus. E a ressurreição vem para dar vida a Ele eternamente. E a morte que eles morreram, nunca mais morrerão. O mal que lhes feriram, nunca mais lhes ferirá. E a nova vida que eles têm agora dominará e destruirá o mal que os destruiu. Vale a pena ou não? A vitória final é nossa, meus irmãos. A vitória já está garantida pelo sangue de Jesus. Cristo nos garantiu que nós podemos até morrer. Nós seremos perseguidos, nós iremos sofrer, nós iremos passar boas coisas aqui na terra. Nós podemos até perder a nossa própria vida em nome de Cristo. Mas a vitória final já está garantida. O reino eterno de Deus é nosso por herança. A nossa vida será restaurada em um corpo glorificado, em que nós viveremos com o nosso Cristo para sempre. A mensagem final do Apocalipse é que o caos e a destruição não é o fim da história. O testemunho que nós anunciamos para as pessoas não é em vão. A morte que pode bater na porta da nossa casa não é a derrota, mas o reino a qual nós fazemos parte já é vitorioso. Enquanto o mundo celebra o silêncio da igreja, o céu se prepara para a sua exaltação. A terra está fazendo festa porque a igreja foi neutralizada, mas o céu está preparando as festas porque nós estamos prestes a sermos arrebatados. O maligno está por aí. E aí vai lá no Senado, faz uma lei para tentar destruir a família, tentar destruir a igreja. Isso é normal. Daqui a pouco vai ser proibido ter cultos e encontros como esses. Isso é normal. Daqui a pouco nós precisaremos fechar e vender esses templos para nós comprarmos comida uns para os outros, porque não poderemos comprar com dinheiro. Isso é normal.
Mas a verdadeira igreja de Cristo não desaparecerá. A verdadeira igreja de Cristo se encontra debaixo da terra, se encontra dentro de casas, se encontra de maneira clandestinamente, como foi feito no Covid. A verdadeira igreja de Cristo não é parada por nada. Nós precisamos, meus irmãos, ter a consciência de que há alguns anos nós não teremos mais a liberdade de sentar aqui e ter a despreocupação de que ninguém vai chegar aqui para nos matar. Mas essa não era a realidade que viviam os primeiros cristãos. Vocês lembram das 7 igrejas? Essa não é a realidade que viverão os cristãos no último tempo, antes de tocar a última trombeta. Essa pode não ser a nossa realidade daqui a um tempo. E como nós reagiremos diante disso? Estaremos aqui esperando um arrebatamento antes disso tudo acontecer? Ou estaremos preparados para que, se Deus permitir que nós passemos por isso, nós estaremos preparados? O Apocalipse não é para nos dar medo. O Apocalipse é para nos preparar. O Apocalipse não é para nos amedrontar. O Apocalipse é para nos dar esperança de que no final a vitória já está garantida.